Olá, sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. Nós estamos aqui desse lado, queremos agradecer a você que está aí desse outro. Nós queremos também que você possa ser abençoado com o que nós vamos estar falando hoje. Vamos estar conversando aqui, você já viu aí no título, né, na capa do nosso vídeo, que a gente vai estar hoje com a Leda. Daqui a pouco ela vai estar aqui compartilhando um pouquinho da história dela com a gente. Eu sou a Elise Lima, de Lacerda, e apresento aqui o Nexus Podcast junto com meu marido. Olá, muito bem-vindos aí mais uma vez. É sempre um prazer a gente bater esse papo. A gente espera que seja um momento agradável para você que está nos ouvindo, que possa abençoar a sua vida. Fica aqui alguns recados, né, Elise? Você, enquanto estiver ouvindo aí esse podcast, fique à vontade em compartilhar esse vídeo, essa mensagem aí com outras pessoas. Eu gosto sempre de dizer que é importante compartilhar, às vezes, no público, mas também no privado. Você está assistindo, você sentiu no coração de mandar especificamente para alguém, faça isso, mas faça com base na oração, buscando um entendimento e que essa palavra que alcançou o seu coração também possa alcançar outras vidas, né? E não se esqueça também de, desde já, se inscrever aqui no nosso canal para que você possa aí receber as notificações nas redes sociais da igreja. E mais à frente a gente fala, mas a gente já pode adiantar também, né? Fica aí no cantinho aí da tela também o QR Code, sempre confunda para cá, fica o QR Code aí para você ter acesso aí à conta da igreja. Então fique à vontade também para ofertar e abençoar e ser abençoado aí também, tá bom? Vamos lá? Vamos! Então, hoje a gente vai estar trazendo aqui a nossa querida convidada Leda. Muito obrigada, Leda, por estar aqui com a gente. É um prazer. A Leda, ela é esposa, né, do pastor Paulo. A gente já teve ele aqui em um episódio anterior, ele já veio aqui e compartilhou a experiência dele de vida, e a gente trouxe a Leda aqui para a gente poder estar também conversando com ela sobre alguns assuntos, e a gente vai começar falando sobre o início da caminhada cristã, né? Eu acho que é importante a gente primeiro saber quem é a pessoa que a gente está conversando, para que depois ela possa nos trazer os seus conselhos e tudo mais. Eu penso que, de repente, o início é bom a gente falar como que começou, né, essa caminhada cristã, para quem não te conhece, poder conhecer a história. Amém. Olá, eu sou Leda, sou esposa do pastor Paulo Roberto. Somos membros, né? Ele é pastor da IEC de Vila Operária, em Vila Operária. Já acho que vai fazer 15 anos agora, final do ano, vai fazer 15 anos o ministério dele lá. E eu me converti aos 12 anos, né? Venho da família já de uma criação já evangélica, né? Então, aos 12 anos, com uma mensagem do pastor Ezequiel, eu me converti. E em dezembro do mesmo ano, eu me batizei. E aí começou a minha carreira, né, A carreira cristã. Mas graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, pela minha mãe, a Creuza, meu pai, o presbítero Raimundo, também que me ensinaram o caminho. Eles não só me mostraram, mas eles me mostraram na caminhada juntos, porque caminhávamos juntos esse caminho maravilhoso do Evangelho. Então, fazíamos cultos domésticos, cantávamos salmos e hinos. Então, assim, foi um aprendizado muito grande com eles. Então, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, por ter me inserido nessa família e por ter chegado até aqui, porque isso também devo a eles, né? E nessa caminhada depois, no próximo ano, eu fiz 13 anos, aí já começou, eu me inserindo ali com as crianças, dando aula para as crianças, porque era uma igreja pequena, aí já começou. Eu muito tímida, olha só, muito tímida, eu quase não falava. Então, para mim, era muito difícil. Eu olhava para as pessoas que estavam ali na igreja, né, sempre dando palavras, cantando, e eu queria fazer aquilo. Só que a minha timidez não deixava. Eu era muito tímida mesmo. Então, isso o Senhor foi trabalhando ao longo da minha vida, tirando essa timidez, me mostrando que Ele sempre está conosco. O jeitinho que nós somos, né? Cada um com a sua personalidade, Ele trabalha a si mesmo. E aí assim eu comecei, dando aula, depois eu comecei a cantar no Ministério de Louvor, só querendo ficar ali bem escondida, sempre querendo me esconder. Esse que é o problema. Eu lembro dessa minha jornada, sempre não querendo muito aparecer.
Mas a gente sabe que, para ser uma esposa de pastor, a gente fica um pouco em evidência. E para quem é tímido, isso não é bom, querer aparecer. Eu nunca gostei muito de me aparecer. Então, o Senhor me trabalhou muito isso na minha vida. E em primeiras experiências, assim, foram muitas experiências que eu tive com o Senhor, para que eu pudesse sair um pouco, né, de anonimato, de me esconder mesmo. Então, eu tive experiências fortes com o Senhor. E uma delas foi quando eu perdi a minha mãe. Ela era o refúgio na minha vida. Então, eu não participava, assim, de congresso de adolescentes. Eu não ia, quando fui jovem, eu não ia para congressos de jovens. Eu lembro que quem ia era minha irmã Duda. E eu sempre querendo estar ao lado da minha mãe, que eu não queria largar. E uma coisa que eu conversei muito, assim, foi com o Paulo, pastor Paulo, na época era muito meu amigo. E assim que eu perdi minha mãe com 22 anos, ele falava muito isso, Leda. A palavra de Deus diz que aquele que coloca pai, mãe, filho, algo acima dele, não é digno dele. E eu ficava, ai, Senhor. E eu perdi, Mas e realmente... como assim, né? Minha mãe, E é, como uma pessoa assim, que eu amo. Né? a pessoa que eu amo, mas isso é uma realidade. Quando assim eu perco a minha mãe aos 22 anos, foi um novo ciclo para minha vida. Foi assim, Jó, eu conhecia só de ouvir, e agora eu teria minhas experiências com ele. O meu refúgio que eu colocava era minha mãe, já se foi. Uhum. Então era dali para frente eu e Deus. E assim eu tenho experiências lindas com o Senhor, através que Ele é o meu refúgio e fortaleza. É o Senhor que é o nosso refúgio. Yeah. E isso é uma experiência que eu falo muito sobre isso. Que a gente não deve colocar filhos, a gente não deve colocar marido, a gente não deve colocar esposa, ninguém no lugar do Senhor Jesus. Porque Ele fez cada um de nós para a glória dEle, para a adoração a Ele. E Ele tem ciúme de nós. Né? A gente conversava aqui num podcast com o casal, com a Dani e o Marcos, né? E a gente falava como é importante cada um tá dentro do seu papel enquanto família, né? O filho tá na posição de filho, a mãe na posição de mãe, o pai na posição de pai. E cada um, dentro da base bíblica, né, tem uma função, tem ali os seus, vamos dizer assim, os direitos e deveres, né? E o quanto a gente vê o desafio das famílias caminharem à luz da palavra e saber, de fato, como você comentou, de deixar o local do trono para o Senhor e respeitar e amar e não invadir, porque toda vez que a gente vê uma família, não é o caso aqui da gente, mas assim, quando a gente vê uma família assim, despedaçada, você tem uma origem lá atrás de desvio de funções e de papéis, e isso é muito importante, né? Mas a gente sabe que eu tenho a minha mãe viva, mas eu comentava no podcast anterior que meu pai já é falecido, mas foi assim, para mim também uma perda muito representativa, porque teve um outro contexto ali, né? Meu pai, próximo de falecer, ele não me reconhecia. E para quem já teve a experiência de ter uma pessoa muito próxima ali, ainda em vida, olhar para você e não te reconhecer, é um luto com a pessoa viva, né? Então, assim, foi um momento diferente, mas como você falou, quanto mais o Senhor nos coloca à prova, a gente sai fortalecido, né? Sabe. E a gente aprende algo que realmente Ele tem para nos ensinar, né? E isso fica para a vida toda, né? Então, a partir do momento que foi um novo ciclo na minha vida, aí o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a se revelar mais, assim, claramente eu conseguia ver o Senhor, ouvir o Senhor falar. Então a gente pensa assim, poxa, foi preciso tirar a mãe dela para poder... O Senhor, Ele nos ama como um pai. Então, não é que Ele é um Deus ruim, que vai tirar uma pessoa para poder você... Deus sabe o que faz. Ele é o Criador. Ele é o nosso Deus. Então, se você tem você entende o propósito de Deus na sua vida,
você vai viver melhor, você vai viver mais feliz. E aí começou um novo ciclo, eu comecei a sonhar, Deus me dava em sonhos, ele falando mesmo realmente o que eu tinha que fazer. E naquele momento eu já tinha terminado os estudos desde 18 anos e não tinha uma faculdade. O Senhor começou a me revelar que eu tinha que estudar. E eu lembro que quando eu fui no centro do Rio a primeira vez, e eu olhava assim, eu era uma criança, e eu falava assim, eu quero trabalhar aqui. Eu era uma criança, eu quero trabalhar aqui. Eu quero me vestir igual essas mulheres elegantes. E o Senhor me fez eu lembrar isso tudo. O Senhor, então, vai estudar. Aí fiz a minha faculdade, aí na faculdade o Senhor me colocou, eu falei, Senhor, eu quero trabalhar no lugar onde essa menina chega. Que chegava uma menina, ela não era cristã, mas ela era do meu grupo, né? Ali do trabalho, da faculdade. E eu falava, Senhor, me dá uma oportunidade. E o Senhor me deu uma oportunidade. E essa menina, toda sexta-feira, ela falava assim, Leda, vamos tomar um chopp? E ela sabia que eu era cristã. Aí eu, não, querida, eu vou para casa que eu tô cansada. Eu trabalhava na época na padaria do meu pai. Não, eu vou sempre, né? Mas aquele meu jeito tal de falar. E teve um dia que ela falou assim, vamos ao cinema. Aí eu falei, é agora, Senhor, que eu vou pegar essa oportunidade. E foi quando ela falou assim, mas eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, mas eu vou pagar, tô te convidando. E ali ela foi. A gente foi no cinema, eu falei assim, Elis, você trabalha onde? Aí ela me explicou que trabalha no centro do Rio, lá perto do Santos Dumont. Aí tu leva meu currículo? Ela, levo? Olha, foi assim, tremendo. Na outra semana ela levou meu currículo. Depois eu fiz a entrevista, fiz uma prova, passei. Nessa empresa eu passei por vários cargos que eu fui aprendendo, porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa, né? Uhum. E eu fui aprendendo, o Senhor foi me ensinando. Aí, nessa época, eu já estava, né, foi na época depois, com mais de 22 anos, muito mais, porque eu demorei também a cumprir esse chamado de ter que ir estudar, né? E a faculdade também leva um tempo. Leva um tempo. E ali foi o pastor Paulo começou a vamos almoçar, não sei o quê. Eu falei, não queria nada com ele, né? No caso, ele ainda não era pastor nessa época. Ele não era pastor. Isso, ele não era pastor, mas a gente conversava muito e eu fugia muito de ser esposa de pastor. Por quê? Eu já tinha 2 irmãs casadas com um pastor. Meus pais recebiam muitos pastores que iam pregar na nossa igreja e eu sempre estava ali escutando umas conversas aqui, umas conversas da esposa ali. Eu falei, eu não quero casar com o pastor. Então eu fiz igualzinho Jonas. Fugia. Quando aparecia um seminarista, alguma coisa, alguém lá em casa que ia pregar, eu me escondia. Eu falei, eu não quero me casar com o pastor. Mas foi tão engraçado que eu lembro, quando eu penso nisso, eu penso em Jonas. Jonas não fugiu pro barco para Tarsis? Eu fugia do propósito do ministério que o Senhor tinha na minha vida. Mas como nosso Deus... Eu falo assim, ele pega lá na esquina. Não adianta fugir, não. Jonas teve que pular do barco e ele lá ensinou Jonas, tratou com Jonas, e Jonas foi para Nínive fazer o propósito que o Senhor tinha na vida dele. Então, eu até chegar ao casamento, ele não era pastor e nem estava estudando. Eu falei, graças a Deus eu não casei com o pastor. Depois de 3 meses de casada, veio o Paulo. Leda, eu vou fazer o seminário. Eu falei, o quê? Caraca, não adiantou nada. Rodei. Casou. O pastor amigo nosso, né, professor de seminário, falava assim, Cid Mauro, né? Isso. Cid Mauro falava assim, ó, se você tiver na dúvida se é da vontade de Deus, era uma brincadeira, né? Assim, tenta fugir. Porque se você não conseguir fugir, então não era da vontade de Deus. Eu fugi tudo desse primeiro trabalho de uma empresa assim grande, né, que essa minha amiga colocou, e lá eu aprendi muito. Aí consegui ir pro banco, trabalhar no banco, bem perto do Paulo, porque o Paulo me convidava para almoçar. Eu falava, não, é muito distante. Eu descartava ele assim, na cara. Aí ele foi. Aí Deus o que fez?
me levou lá bem próximo. Essa empresa eu teria que ter inglês, e eu não tinha inglês, e as meninas já tinham faculdade, e eu estava ainda no 4º período. Falei, eu não vou passar, né? Fiz a entrevista, consegui entrar. Isso tudo, depois eu entendo que Deus, o propósito de Deus, tudo se encaixando. Hoje, há um tempo atrás, eu já consigo enxergar o propósito de Deus, como que ele fez. Me levou lá perto do pastor Paulo, porque eu fugia dele, e me levou para lá. Aí ele, agora você não tem escapatória, vamos almoçar, vamos. Aí ele chegou para mim e falou assim, Leda, o Senhor falou que você vai ser minha esposa. Aí eu, bem com aquela cara assim, séria, que eu sou muito séria, né, às vezes. Tava aí, querendo fazer pra difícil. Quem não conhece, né? Pra quem não conhece. Aí eu falei assim, ele não falou comigo, não. Deus ainda não falou comigo. Aí virei e deixei, aí ele falou assim, será que essa garota é doida? Eu falo que Deus falou que ela vai ser minha esposa e ela fala daquele jeito e sai. Mas deixei ele lá sozinho. Deus não falou comigo. Aí saí. Mas aí a gente foi almoçando, né? Aquela coisa toda, depois eu fui entender. Eu falei, Senhor, então, o Senhor vai colocar amor no meu coração, porque... E ele não era pastor. Não que isso seja ruim, mas é porque a família do pastor, ela fica muito em evidência, e por eu ser muito tímida, eu não queria estar à frente de nada, então... Mas... Deus já estava preparando, também, né? Deus estava preparando tudo. A gente sabe que nem a esposa de pastor não precisa ter habilidade de trabalhar com criança, cantar no ministério de louvor. E as pessoas acham que a esposa do pastor tem que saber tudo. E ela não tem que saber tudo. E depois eu até falo mais para frente, né? Porque aí depois aconteceu, a gente namorou. E a gente, os irmãos, se algumas pessoas conhecem, né, ele é muito alto. Uma das coisas que atrapalhava um pouco era isso. Eu com 1,53, ele com 1,98, isso atrapalhava um pouco, porque eu não queria estar do lado dele, que parecia um poste. Então, eu não queria... E ele, às vezes, e eu tão baixinha. Mas isso o Senhor foi trabalhando, e eu lembro que ele falou assim, Senhor, é realmente a Leda? Me faz eu sentir muita saudade, muito. E ele disse que no outro dia, ele tinha que me ver, que ele estava com muita saudade de mim. E a gente tinha até terminado. Aí eu fui, aceitei, e ali a gente conversamos, sério. É isso mesmo que nós queremos. Também já estamos bem velhinhos, né? Assim, ele com 30, eu com 29. Não tá velho não, porque... Tá velho não, né? Tá velho não, porque todo mundo aqui já passou e todo tá mundo bom, muito novo. Tá bom. Graças a Deus, porque é tudo no tempo do Senhor. A gente acha que estamos velhos, mas é tudo no tempo do Senhor. O Senhor faz assim, tudo acontecer. E quando a gente está alinhado com esse propósito do Senhor, as coisas fluem mais natural. Assim, tem dificuldades? Claro que tem. Tem dificuldade. Mas você vê as portas se abrindo na hora certa, que o Senhor vai abrindo tudo vai acontecendo na hora que tem que acontecer. E ali eu no banco, namorei com ele 2 anos, casamos e tivemos a primeira filha. Eu fiquei 6 anos no banco. Foi o tempo que o Senhor determinou certo da gente namorar, casar e ter a nossa primeira filha, Letícia, que tem agora 16 anos, e temos a Lívia, de 12 anos. Então, foi tudo assim, encaminhado, né? Tudo direitinho. Mas tudo dentro da direção do Senhor, que era muita oração. A gente orava muito, orávamos muito juntos. E isso é muito importante. A gente, desde o namoro, a gente orar juntos para saber. Porque não adianta eu querer uma coisa, o Paulo querer outra, e um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e aí? Temos que dividido, né? Temos que estar de acordo mesmo, nossos pensamentos, mesmo com divergências, né? Quando a gente fala sobre a importância dessa fase do namoro, essa fase do reconhecimento, né? Eu falo que sem medo de errar, que eu e a Elise, antes da gente começar de fato a namorar, a gente teve esse momento de conversar muito e conversar entre amigos, daqui a pouco conversar mais próximos, vamos dizer assim, mas Deus foi estreitando isso e quando caiu a ficha, foi exatamente isso, falando assim,
as pessoas às vezes queimam algumas etapas, né? Hoje a Isso. coisa está muito acelerada, cada vez mais a coisa vai ficando mais acelerada e me assusta muito quando eu vejo uma pessoa assim que meio que de forma relâmpago conheceu e daqui a pouco já está casando e às vezes vai para outro estado e é muito perigoso. Cada um tem a sua história, tem algumas Isso. situações que Deus faz dessa forma, mas não é comum. Não tem que ser a regra. Não é verdade. não é comum e a pessoa precisa saber que o desafio vai ser maior. Então, assim, a gente casa para todo sempre, né? E então, a decisão de casar, ela precisa ser muito sólida, né? Mas antes, ali na fase do namoro, o que é importante? Primeiro, não ser muito precipitado em querer casar e etc., mas também entender o momento que a pessoa precisa viver para conhecer, conversar, saber quais são os planos. Eu falo com a Elisa, já comentei aqui, que um dado momento eu estava fazendo uma prova para um concurso militar, que se eu passasse eu ia para outro estado. E aí, como que eu ia seguir um relacionamento à distância? Assim, não ia dar certo. Mas aprove Deus que não deu certo no concurso e depois a gente vai juntando os quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, você vê que Deus já tinha arquitetado tudo. Mas como foi importante a gente conversar, conhecer, saber quais eram os planos. E quando caiu a ficha, eu falei assim, cara, tem tudo a ver comigo, entendeu? E começa com amizade, né? É o importante, porque se você gosta da conversa do outro, isso facilita muito. Agora, se você não gosta de estar com aquela pessoa, de nem conversar, como é que você vai chegar a casar com aquela pessoa? Você tem que primeiro gostar de estar com aquela pessoa, de conversar com aquela pessoa, porque isso já é um caminho, né? Meio caminho andado. Meio caminho andado. E você vai ter muitas conversas, muitos diálogos e muitas decisões dali pra frente, né? Casados, namorado já tem que tomar certas decisões, né? Ali já começa alguns acordos de vida, vamos dizer assim, né? Os limites ali, conhecer um ao outro, mas no casamento tem muitas decisões, muitas tomadas de decisões, e você precisa ter uma pessoa que você consiga conversar. Você precisa ter alguém que tá ali com você, tenha princípios, valores. É isso que você vai estar observando, né? Quais são os princípios dessa pessoa, os valores, como é que é essa pessoa na família dela, quais são os planos dela para o futuro, quais são os meus planos para o futuro. Isso tem propósito de Deus, né? Acho que é muito disso. Cada um tem a sua história, né? Não tem aqui uma regra de bolo, mas assim, cada um tem a sua história. O que é importante é que a Leda falou. Orar, colocar diante de Deus, pedir confirmação e etc. E ter essa fase do reconhecimento. Não dá pra gente falar assim que o modelo é esse. Não, cada um tem a sua história. Mas precisa ter cuidados, como também já foi dito aqui. Se você tá entrando num namoro, uma pessoa que não é cristã, ela pode ser a pessoa que Deus reservou para você, mas você precisa ter a clareza, consciência, sabedoria de que você vai passar por lutas, porque uma hora você vai querer ir para a igreja, ela vai querer ir para outro lugar. E aí como é que você resolve? Você vai querer frequentar um ambiente, ela vai querer frequentar outro. E então assim, quem vai ceder, como é que em algum momento a coisa acaba tendo uma ruptura, né? Mas como a própria Dani e o Marcos citaram o exemplo deles, né? Eles começam no relacionamento que não eram os dois cristãos. Ela estava na igreja e ele não. Mas deu certo, então aí é uma bênção. Mas em algum momento eles tiveram um conflito, mas que conseguiram superar. Mas o conflito existiu. Existe. Então isso tem que ter cuidado, né? E no caso da Daniela e do Marcos, a conversão se deu há 6 meses, eu acho, depois do casamento. Então, assim, foi um período curto, né? Você tem outras pessoas que têm experiências da pessoa passar a vida inteira e não se interessar pelo evangelho, né? Não querer se tornar cristão de alguma forma. E aquilo ali a pessoa vai conviver pro resto da vida. Então, o casamento é para sempre. Então, realmente são decisões que você precisa... São decisões muito sérias. A gente leva tudo que a gente carregou de bom e de ruim, né? A gente leva as nossas experiências boas e ruins. Mas o que é importante nessa fase, é uma fase de antes de você selar o pacto, você precisa conversar. Olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, isso aqui eu não abro mão, isso aqui... Eu me recordo que uma vez eu conversando com a Elise, levando vamos dizer assim, o legado do nosso passado ali familiar, eu falei assim, olha, isso daqui eu não abro mão, entendeu?
isso aqui a gente, ok, mas olha, isso daqui, e aí se eles me permitem, eu posso abrir. Era assim, eu falei assim, ó, a gente pode estar feliz, a gente pode estar brigado, mas dormir fora da minha cama, isso nunca vai existir. E a gente estava muito antes de casar. Falei assim, então são coisas que a gente já deixa as claras, né? Isso é Olha, eu importante. não abro mão disso. Então, e óbvio que 13 anos de casado, certamente a gente passou por batalhas, mas em nenhum momento a gente abriu mão de deitar junto. Isso, e é uma regra lá em casa também. A gente pode estar brigado assim, né? Ter discutido por alguma coisa, mas nunca falei pro Paulo ir pro sofá, nem eu ir pro sofá. Não, isso é muito importante mas também, a gente fala isso casais, né, quantos casais passam por essa situação, a gente, vamos dizer assim, quando a gente passava por um momento de estresse, que a gente olhava um por outro, não passava a possibilidade de falar só, não quero você, porque ela já sabia, e vice-versa, muitas outras questões. Isso é importante. Isso já ajuda muito. Isso já ajuda. Isso fez menos conflitos. Ó, né? Isso, e muitos casais não têm pulam essa etapa e aí descobrem essas questões já durante o casamento. Olhando o lado da família do pastor, as pessoas vê a família do pastor como um exemplo, né? Mas a família do pastor não é perfeita. Os filhos do pastor não é perfeito. Então, a gente sempre fala lá na igreja, a nossa família não é perfeita, mas todas as famílias são abençoadas. Eu não fico colocando esse peso sobre minhas filhas de que, porque elas são filhas de pastores, eu falo, vocês, antes de ser filhas de pastores, vocês têm que ser cristãos. Vocês têm que obedecer ao Senhor primeiramente, entendeu? Então, a gente não coloca esse peso sobre elas, mas que elas têm que saber também do limite das regras lá de casa, né? Independente de ser filho ou não de pastor. Regra de família, é regra, princípio é princípio, não vai mudar. Porque é filho de pastor, tem que, né? Então, graças a Deus, as minhas filhas, né, são, assim, muito abençoadas, não são umas filhas... Claro que tem umas certas, né? Natural de toda adolescente, né? Mas também não é o extremo, mas graças a Deus, são meninas muito, assim, boazinhas, não são... Eu me lembrei quando você falava de José, quando ele é levado cativo lá, depois de vendido pelos irmãos, e a mulher de Potifar começa a perturbar a vida de José, e aí ele fala exatamente isso. Como eu posso intentar contra o meu Deus? Então, assim, como eu posso desonrar o meu Deus? Então, antes dele pensar em Faraó, né, de desrespeitar Potifar, antes dele desrespeitar Potifar, ele pensa primeiramente no Deus. Ele fala assim, não, como eu posso desonrar o meu Deus, né? E é o que você falou, antes de qualquer cargo, antes de qualquer título, antes de qualquer rótulo, nós somos servos de Deus, né? Somos filhos de Deus. E eu falo com a Elise que se tem uma coisa que a gente aprende a cada dia, e mais agora nessa fase que a gente está final de seminário, é que não tem maior título do que sermos filhos. Entendeu? E eu não vivi essa experiência de ser filhos, né, de pastores. A Elise viveu todo esse contexto. Mas o nosso maior honra, nosso maior título é sermos filhos. E acima de qualquer título, de qualquer cargo. Mas é o que você falou, a família pastoral tem uma visão, né, uma visibilidade. Eu, como filha de pastor, também meu pai deixava muito claro isso para mim. Né? Ele e minha mãe, os dois também, fechamento, os dois eram ali, os dois... falavam da mesma forma, né? Porque isso também é muito importante, né? O pai e a mãe dando a mesma direção ali. E eles sempre deixavam muito claro que eu servia a Deus, que eu deveria, como você falou, ser cristã, né? Eu deveria me reportar a Deus. Não porque era filha de pastor. E se o meu pai ouvisse alguém falando assim, você não pode fazer isso porque você é filha de pastor, ele não brigava com a pessoa, mas ele já aproveitava para ensinar naquela hora. Ele reforçava para mim, porque eu já sabia que eu não ia fazer algo errado porque não posso fazer porque eu sou filha de pastor. Não, ele falava assim, não, ela não vai fazer porque isso está errado.
Não é porque ela é filha de pastor, não. E já ensinava com amor a pessoa também que estivesse ali, né? E ele avisava as pessoas. Eu via ele falando, gente, não faz isso com as crianças, porque senão elas ficam com um peso muito grande de ter que ser perfeita. E ninguém entendeu? é perfeito. E ninguém é perfeito. E muito filho de pastor tem problemas sérios por causa disso. Porque o pai ou a mãe, eu espero que não sejam tantos, né? Mas, infelizmente, a gente vê algumas histórias tristes onde as pessoas têm problema por causa disso, porque acha que, por ser filho de pastor, é que vai ter que obedecer e ser exemplo para todo mundo ser perfeito. Não vai conseguir, óbvio. E aí, com isso, a pessoa se frustra e quer ficar longe da igreja, porque acha que falhou ali naquela situação. Então, isso não é algo bom, né? E quando a gente vê o outro lado, e graças a Deus a minha oportunidade foi assim, eu sei que a Letícia e a Lívia também estão sendo criadas nesse sentido, a gente não está ali para ser o perfeito, né? A gente está ali para ser cristão e aprender como qualquer outra pessoa que está dentro da igreja. Isso é verdade. Então, para ser esposo do pastor, né, primeiramente, como ministério, né, dele, a gente tem que apoiar. E às vezes é muito criticado, tal, mas nem a esposa do pastor é super mulher e nem ele é super homem. Que nós temos as nossas falhas, temos nossas necessidades. E uma vez, eu até já ouvi falar assim, que pastor não deve tirar férias, mas o pastor ele tem família. Ele precisa de um momento de estar com a família, porque geralmente a gente não falta cultos, né? Esposa, os filhos do pastor, eles geralmente não faltam culto. E é necessário a gente ter esse tempo com a família, com os amigos, né? De ter esse momento só da família. Então, pode ter certeza. E eu já vivi momentos assim, de eu me culpar muito, assim, que geralmente acontece muito isso, né? De igrejas, sai um grupo de pessoas, né? Tem sempre, né, saindo alguém, entrando alguém e tal. E isso eu sofria muito. E eu levava esse meu sofrimento para minha casa. E o Senhor trabalhou muito isso comigo, porque eu chorava, mas eu chorava escondida das minhas filhas, para elas não verem que eu estava chorando porque a igreja estava passando por algum problema. Então, até o Senhor me ensinar que a igreja não era eu que estava guiando o povo, era o Senhor, sabe? O Senhor é o cabeça. E o Paulo sempre falava, Leda, porque acho que no seminário tem uma aula de psicologia, né? Tem. Que trata, o Paulo falava que tinha essas aulas e tal. Aí ele falou, Leda, a igreja é do Senhor. E ele sempre falando, mas ele também sofria. Então eu ficava, mas será que a culpa é nossa? O que a gente está fazendo de algo de errado? Por que as pessoas saem? Por que as pessoas... Que ingratidão! E aquilo eu sofria muito, eu chorava muito. E depois o Senhor foi me trabalhando de uma tal forma que eu fui amadurecendo, o Senhor foi tratando comigo. E que eu não também deveria levar esse peso para minha casa. Que o Senhor, a igreja é do Senhor, Ele que trata com cada um de nós. O Senhor sabe tratar com cada, né, filho dele. Então, hoje, assim, diante de Deus, umas pessoas saem da igreja, vão para outras igrejas. Eu já não sofro tanto. Eu já entrego nas mãos do Senhor. Senhor, tu sabe de todas as coisas. Já não fico mais naquele pesar e naquele sofrimento. Já sei que não é minha culpa e não é a culpa do pastor. Então, e aí eu ia até a pessoa e falava, pedia perdão, o que a gente fez de errado. Então, eu, assim, já pude ajudar já uma esposa de pastor, que logo no primeiro ministério dela, ela também sentiu, assim, muito... Leda, o que é isso? Por que as pessoas fazem isso? Em crise, né? Porque... Aí eu falei pra ela... cuidar. E aí você vê a pessoa indo embora, você fala, ué, não consegui cuidar? É porque a gente cuida, né? E depois a pessoa fala, agora eu vou para outro ministério. Foi tratada e aí depois ela vai embora. Eu falei, é assim mesmo. Deus, você vai aprender e é assim mesmo. Você cuida, você trata, depois aquela pessoa vai embora e o Senhor depois manda outras pessoas. É assim mesmo. E a pessoa me ligava chorando, sabe? E eu já pude, com essa minha experiência de eu ter chorado antes também, eu poder ajudar essa outra esposa de pastor a não passar por isso, porque isso é muito ruim, a gente levar até para nossa casa esse pesar, esse peso de eu ficar mal mesmo, eu ficar assim, muito ansiosa por uns problemas acontecerem, entendeu? E depois o Senhor foi cuidando, porque depois a gente vê com clareza que quando a gente entra no propósito que o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas,
o Senhor vai preparando a gente assim. Eu entendo que o Senhor foi me preparando desde novinha, desde pequena. Hoje eu consigo ver, porque antes eu fugia. Antes eu não queria nem casar nem com pastor, porque eu queria ficar só na minha. Mas depois que eu entendo que o Senhor queria, no meu propósito da minha vida, eu e o Paulo juntos, é como aquele versículo, tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? No seu propósito que ele tem na nossa vida. O Senhor, ele vai agindo assim, ó, que a gente vai vendo a mão dele sobre as nossas vidas. Então, assim, é um privilégio fazer a obra do Senhor. É cansativo? É como tudo na vida é cansativo. Nosso descanso não é aqui, é lá na eternidade. Mas... Eu falo com a Elise que tem um momento que a gente, liderando um pequeno grupo, vamos dizer assim, né, mais representativo na igreja, por muitos anos, que é o Ministério de Louvor, a gente nunca teve tantos entre e sai, assim, sempre foi um grupo com pouca movimentação, mas em algum momento acontece alguma entrada e saída. Mas o ponto que eu queria dar o destaque em vários momentos, quando a gente está tão sintonizado no corpo, né, a gente sente o que o corpo está sentindo, né? Então, essa angústia, né, que a gente leva, né, que a família pastoral ela leva para dentro de casa, precisa ter muita sabedoria para entregar no altar, não cometer os erros como em algum momento a gente se deixa levar para as nossas emoções, como me recordo de Moisés, tá estressado com o povo e vai lá dar uma cajadada na rocha, o Senhor fala, eu falei para você falar com ela. Então, em algum momento, você vê que a família pastoral ela leva uma carga emocional muito grande. E em algum momento ela precisa ter esse momento, vamos dizer assim, de descompressão, esse momento de estar com a família, de poder, não que tirar férias seja tirar férias da igreja ou das pessoas ou do ministério. Não, nós somos filhos em tempo integral, nós somos servos do Senhor em tempo integral, mas em algum momento a família pastoral precisa ter um momento dela, um momento de se fortalecer, de buscar. E uma coisa que eu acho muito bonita que aconteceu na nossa igreja quando teve a transição de comando do Ezequiel para o nosso pastor André, o grupo de oficiais se reuniram e entenderam que queria presentear a família pastoral com uma viagem e uma hospedagem para eles aproveitarem. E eu vi aquele simbolismo ali, aquela representação, assim, uma maturidade da igreja, sabe? Porque lá atrás, vamos dizer assim, a visão das férias, isso não era tão homogêneo, assim, tinha o grupo dividido, uns entendiam, outros não. Mas eu vi como aquilo dali estava representando uma mudança de paradigma e de reconhecimento, de respeito, de honrar por tudo que até aquele momento ele tinha contribuído na igreja. Mas é importante a família pastoral ter uma base, como a gente já comentou aqui logo num dos primeiros podcasts também, os pastores precisam ter pastores. Então, assim, os pastores precisam ter um ponto de apoio também para conversar. Nem tudo ele vai poder conversar com a igreja. E ele absorve muita informação, muita preocupação, muito problema, muita coisa, coloca no altar, mas passa por ele. Em algum momento ele precisa também colocar o fardo que chega sobre ele, sobre o altar, né? E a importância também de termos pessoas intercedendo por nós, né? Porque não só a carga emocional, mas o espiritual também é muito grande. E nós temos, assim, o grupo de intercessoras de irmãs, né? De irmãos que oram lá na igreja e eles estão sempre orando pela nossa família. E isso é muito importante, porque tempestades vão vir, né? Sim. Ainda mais quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, né? O inimigo se levanta, não se agrada disso. Então, é atacada, a família do pastor é atacada. Então, a importância de nós termos intercessores na igreja, orando
constantemente pela família do pastor, pela vida do pastor. E isso, graças a Deus, a Igreja da Vila Operária tem esse grupo, tem essas irmãs que estão constantemente orando pela vida da família do pastor. E isso também é um apoio, né, que a gente tem, porque vem muita carga espiritual. Assim, às vezes é no carro que acontece alguma coisa, assim, e a gente na estrada, agora a gente morando, né, mais distante, vem, assim, umas coisas do nada, sabe? E a gente vê a mão do Senhor nos guardando. E a gente vê, assim, no final do culto, sempre que alguém vai orar, ele sempre ora, leva o nosso pastor que mora mais longe. Então, essa preocupação deles estarem orando por nós. E isso é maravilhoso, né? Quando você falou sobre isso, eu lembrei muito desse episódio que o Edinho estava falando, sobre o dia que teve a transição, né, da questão da presidência, né, do pastor presidente. Saiu da família que era a minha família para a família pastoral que agora, né, do pastor André. E naquele momento ali era um momento muito significativo espiritualmente, porque realmente não somente o que a gente faz aqui na passagem de uma assinatura, de repente de uma ata, que seja uma coisa lá no cartório, que parece que não tem nenhuma situação, vamos dizer assim, espiritual, mas representa algo espiritual muito grande. Está acontecendo ali uma troca, né, de autoridades e Deus é autoridade sobre todo mundo. Sim. Mas naquele momento me fez assim, entender muito mais quando eu vi a Fabinha. A Fabiane, né, a esposa do pastor André, eles estavam ali naquele momento, foi o momento da oração, né, de passagem ali da autoridade pastoral. E aí aquela família agora seria, dali para frente, a família pastoral que daria, né, a continuidade ao momento ali da igreja da Pauliceia. E naquele momento, eu lembro muito da Fabiane falando assim, meu Deus, que peso é esse? Ela discernindo espiritualmente de que agora existia uma autoridade sobre eles, mas que aquilo também era uma grande responsabilidade, né? E ela falou assim, eu senti fisicamente. Era como se ela tivesse... Eu senti cansaço, isso nela, como se fosse assim, nossa, é até físico. Eu consegui entender até fisicamente na postura dela, assim, aquele momento, né? E é espiritual, só que às vezes as pessoas não conseguem entender. Quando eu não fui pastora, né, da igreja, eu fui filha do pastor, e eu sei que existem batalhas espirituais, mas eu penso que minha mãe e meu pai devem ter passado por outras milhões de coisas que eu nem fiquei sabendo, né? Mas a gente estava ali sendo resguardado em oração. Só que quando eu falo do meu ministério de louvor com o Edinho, né, quando a gente estava ali na liderança, também existia muito disso. E quando a gente está na liderança de louvor ali na frente, eu falo assim, gente, depois daquele momento ali, parece que fisicamente eu estou cansada, ali parece que você se entrega. Você também, né, tem um ministério de louvor, você sabe como é que é. Estar ali no altar é algo espiritual que mexe com tudo em você, com tudo. Eu ali, naqueles momentos proféticos, sinto vamos dizer assim, às vezes o sentimento de Deus quanto a alguma situação que ele queira comunicar. Quando você fala algo, né, que vem inspirado por Deus, é como se eu sentisse o sentimento de Deus naquela hora. Eu sei que não é o meu, porque assim, não tem a ver com o que eu tô passando na minha vida. Eu tô ótima com o Edinho, tô ótima com o que tá acontecendo em volta, mas eu sinto uma tristeza. Aí Deus fala, eu tenho ciúme do meu povo não tá me procurando, o povo não tá tendo o seu momento de intimidade comigo. Aquilo eu sinto, aquela emoção, como se fosse minha. Mas eu sei que não é porque não tá batendo com o que eu tenho na minha vida. Então eu sei que não é meu, vem de Deus aquela situação. Então, quando a gente tem esse momento ali, eu penso que isso também se reflita na família pastoral. De repente, o pastor está lá dormindo felizão e, de repente, acorda de madrugada porque tem que interceder. Quando a gente olha a própria história dos nossos primeiros irmãos ali, logo depois, né, do ministério de Jesus na Terra, né, a gente tem exatamente isso. Aqueles que estavam mais próximos, os apóstolos, sofreram perseguições que os outros que não estavam tão próximos não sofreram. Então, quando a gente olha a história de todos os apóstolos, praticamente todos, exceto João, foram martirizados, né? Então, porque estavam muito próximos, né? E isso é o nível de perseguição de batalha. Porém, queridos, o recado que fica também é, somente aqueles que estiveram tão próximos, que sofreram esse nível de perseguição, também puderam desfrutar de estar à mesa com o mestre, de estar próximo dele, Então, quando a palavra de Deus diz que a nossa obra tem uma recompensa, a gente não consegue dimensionar que recompensa é essa, né, esse galardão. Mas fato é,
seja no ministério pastoral, seja no ministério com crianças, seja a liderança que Deus te chamar, né? Não tenha medo das batalhas, porque primeiro o Senhor é aquele que vai à frente das nossas batalhas. A gente sente o peso da batalha, mas a vitória é a única batalha que a gente já entra sabendo que a gente vai ganhar. Então a gente passa pela aflição porque o nosso corpo humano, né, a nossa carne, ela sente. Mas em espírito a gente tem o discernimento de que a gente já venceu essas batalhas, né? E cada vez que a gente dá um passo diante de Deus, mesmo com a nossa pequenez, com as nossas limitações, com a nossa falta de conhecimento, mas a gente precisa entender que Deus não está contando com a nossa capacidade. Ele capacita os chamados. Ele próprio capacita. Exatamente, ele não está contando, então assim, pô, eu sou capaz, eu estou preparado para isso. Não, o Senhor, ele quer chamar aqueles despreparados, aqueles que... Porque aqueles que se sentem preparados, ele vai tratar antes. Agora que ele fala assim, Senhor, eu não nasci para isso, eu não quero isso para mim, porque seja um fardo maior, etc. O Senhor fala assim, então agora você está entendendo, agora você está pronto, porque nunca foi por nós, né? Os apóstolos fizeram grandes sinais e prodígios, mas nunca foi por eles, nunca foi pela sua força, né? Sempre foi o Senhor. Verdade. E como é que está essa questão dos ministérios, né? Porque você também está multiministerial. Assim, eu me acho, assim, às vezes muito, né, capacitada, habilitada, mas é ele mesmo que capacita, que dá, né, dá os sonhos dele, né, os sonhos de Deus são melhores que os nossos. Então, assim, eu realmente dou aula para as crianças, já queria ter também, mas eu amo também estar com as crianças. Assim, ministério de louvor também eu comecei com 13 anos. Tudo foi depois da minha conversão de 12, nos 13 eu já comecei. Mesmo com a minha timidez, no louvor eu sempre queria ficar lá atrás, escondidinha. Aí agora, de uns 3 anos para cá, o ministro Walker, né, que ficou muito tempo na nossa igreja, um homem de Deus, e ele sempre perguntava, alguém quer ser líder do ministério de louvor? E ninguém queria ser. Era anos e anos, acho que mais de 10 anos que ele foi ministro, né, líder do louvor. E eu falei, Deus me livre, não queria confusão, não brigava com ninguém, eu só queria fazer minhas vozinhas ali e pronto. Mas o Senhor, né, que puxa, aí quando ele saiu, eu falei, meu Deus do céu, depois entrou quase a pandemia junto, eu falei, meu Deus. Aí eu tive que pegar a liderança do Ministério de Louvor, e assim, não sou entendida em música, né, mas estou ali para fazer a obra. E antes que tanta timidez que eu tinha, hoje já consigo ministrar, já consigo louvar com muito mais, sabe? Então, assim, foi o Senhor o tempo todo na minha vida me preparando. Porque por mim mesmo eu queria fazer igual o Jonas. Ficar lá no fundo do barco, lá dormindo. Senhor, não me acorda não, que tá tão bom. Deixa eu ficar só sentada aqui, só ouvindo. Mas o Senhor foi colocando assim, foi mostrando tudo que eu tinha que fazer. E gosto muito de ser diaconisa, porque eu gosto de estar recebendo as pessoas na igreja. Eu gosto de visitar as senhoras, então os mais velhos, gosto muito. Então, assim, faço por amor e às vezes faço porque o Senhor mesmo manda eu fazer, eu estar à frente, porque nem às vezes eu não queria estar, mas é porque o Senhor mesmo me coloca à frente e Ele vai me capacitando e vai me direcionando. Tenho medo? Tenho, claro que tenho. Tenho medo, tenho vergonha, às vezes, de fazer, mesmo que, às vezes, não aparenta que eu esteja, né, envergonhada. Mas, por dentro, estou envergonhada, estou com medo, mas já bem menos, bem menos. Então, graças a Deus, eu consigo já ajudar, né, apoiar o ministério do meu esposo. Mas foi assim, não foi tão rápido eu entender. Né, no início, quando eu falei, quando ele decidiu ser pastor, eu falei, poxa vida, eu não queria ter casado, mas depois eu fui entendendo tudo, depois foi tudo clareando, e o Senhor tem feito assim maravilhas nas nossas vidas, na minha família. Me lembrei, sabe que uma vez eu era adolescente, aí o pastor Daniel foi o primeiro pastor da nossa igreja, que o Ezequiel estava na Vila Operária, eu acho, né? Não, mas ele foi o fundador da Ele foi o fundador, mas o pastor primeiro Daniel pastor eleito, foi o primeiro pastor eleito. E aí o pastor Daniel,
ele já estava um tempo ali na igreja, o adolescente acabado de chegar, aí super sincero. Aí o pastor Daniel estava falando sobre a importância da igreja orar pela família pastoral, né? E aí eu me lembrei que ele foi, a gente estava num grupo menor, assim, já não estava no momento do culto, mas ele foi no grupo menor, ele perguntou assim, vocês estão orando pelo pastor? Aí todo mundo balançou a cabeça, né? Eu falei assim, pastor, quer dizer pra você que não tô orando, não. Eu reconheço aqui que eu tô falhando nesse ponto aí. Aí foi tão engraçado que ele não esperava a fala do adolescente sincero, né? Eu falei, pastor, vou confessar para você que eu tô falhando nesse ponto aí, não tô orando pela família pastoral, não. Mas assim, como é importante, eu vou voltar essa pergunta aqui para você. Tá orando pela família pastoral? Então ora, hein? Ora aí. Se você não tá orando, né, coloque nas suas orações não só a família do seu pastor, mas a família de todos os pastores, né? Porque são pessoas que Deus escolheu para abrir mão de muitas coisas, mas em prol de uma causa maior, né? E como o apóstolo Paulo vai dizer que boa coisa ele escolheu, né? O episcopado, né? Então, assim, Deus se agrada muito de todos aqueles que de alguma forma abrem mão em prol do evangelho, seja os seus missionários nos campos, seja os pastores, e passam por lutas, passam por batalhas, mas eu vejo literalmente como se Deus colocasse ali eles como um para-raio ali para amortecer algumas coisas e não deixar toda aquela voltagem chegar na igreja, né? Então, precisa muito das orações, dessa cobertura, e eu me recordo que quando a gente orava logo nessa transição, logo um pouco depois da transição sobre a vida do pastor André, a gente fez um ato simbólico, ele tá com os braços estendidos e uma representação assim, segurar os braços dele, né? Como um apoio, falou assim, pastor, nós estamos com você, estamos contigo, a gente está aqui junto, tal, vamos orar, você não está sozinho nessa causa. E enquanto os pastores tiverem homens e mulheres ali leais, dispostos ali a ajudar a segurar a mão que está estendida, né, a gente não vai perder a batalha, né? É verdade. A gente precisa desse apoio, né, espiritual. Isso é muito importante. E, graças a Deus, nós estamos nessa como é que eu posso falar? Sendo um privilégio, né? Sim. Que é um privilégio estar fazendo essa obra do Senhor, sendo usado por Deus, porque ser usado por Deus para ajudar vidas, nossa, você saber que você, com o seu testemunho, com a sua ação, você ajudou uma pessoa a não enfraquecer, a não desistir, nossa, isso é muito gratificante. E isso é o Senhor que nos dá essa grande vitória em nossas mãos, e a gente não pode largar, jamais. A gente tem que perseverar até o fim. E eu digo assim, as mulheres, né, esposas de pastores, que às vezes não querem, né, deixam mais assim os maridos irem sós, né, nessa caminhada, o ministério não é meu. Claro, o Senhor chamou ele para ser líder da igreja dele, mas nós, como esposas, temos que ser o apoio dele, estar ali sempre em oração, sempre com uma palavra, né, de apoio mesmo, de aconselhamento. Então, é assim. E a gente faz muito assim, a gente tem esse coisa de não falar perto das meninas, as coisas que acontecem na igreja, para que nem tudo, né? Sigilo a gente também, né? Porque não pode também passar, né, as coisas para nossa. Tem muita sabedoria. Muita sabedoria. Para tratar assuntos delicados. Isso. Mas que as mulheres esposas de pastores que estejam ao lado deles, apoiando. A vontade, às vezes, é de desistir. A vontade, às vezes, quando... ele agora mesmo pegou um outro cargo, que é o da associação, né? Da 23ª, presidente da 23ª. Quando ele veio falar comigo, eu falei, Paulo, não estou acreditando nisso. Você achou pouco? Eu falei, aí às vezes eu falo assim, não conta comigo, não. Às vezes eu falo mesmo para ele, eu falei, Paulo, não conta comigo, não. Eu já não tô na Vila Operária lá, trabalhando, te apoiando lá, tu já vem arrumar outra coisa. Aí ele começa,
Nós temos que ser luz, nós temos que ajudar. Aí ele tenta me convencer, ele acaba me convencendo, né? Que eu tenho que ajudá-lo. Aí ele, nós temos que ser luz. Aí ele pega uma outra coisa, eu falo, Paulo, não vou te apoiar nisso agora, hein? Mas Deus nos colocou para isso, para ajudar pessoas, não sei o quê. Aí eu acabo cedendo e apoiando ele. Mas é complicado, porque ter o ministério da igreja, e depois ele vem com a 20ª, porque vem outros tipos de problemas, né? Vem outros problemas de outras igrejas, aí complica. Isso, aí fala assim, essa igreja aqui tá andando bem sobre isso, mas a outra não tá. Aí a outra tem outro problema, e você agora vai arrumar vários problemas para lidar. Olha... Bom, a gente está caminhando aqui para finalmente, né? Eu vou falar que esse passa rápido, né? Poxa, foi rápido. O bate-papo, cada vez a gente sai aqui com um ensinamento, né? E a gente sempre leva para nossa vida. E o que eu tô levando aqui para mim é como é importante a gente viver cada momento da nossa fase, seja de namoro, noivado, casamento, mas viver, né, curtir cada momento, aproveitar, orar, colocar os nossos planos diante do Senhor, sabendo que nós fazemos os nossos planos, mas o Senhor é quem cuida de cada detalhe. No caminho a gente passa por grandes perdas, mas grandes lutas, mas em todas elas o Senhor se faz presente. E em cada uma Deus nos dá um ensinamento e a gente sai mais fortalecido, né? E que a família pastoral é uma família que carece muito da nossa cobertura espiritual, mas sabendo que o Senhor tem os seus pastores nas suas mãos, né? Então estão guardados por aquele que tem todo o poder, né? Então a gente tem um papel importante, um privilégio de estarmos numa posição de sermos proclamadores da palavra do Senhor. E acima de qualquer título, o Senhor nos fez filhos, né? Então, esse é o maior importante. A gente precisa ser sal e luz aonde o Senhor nos colocou. Isso aí. Fala aí, Elise. Nesse momento aqui, né, que a gente está encerrando, queria dizer também muito obrigado, Leda, por compartilhar, né, a sua história aqui com a gente, e também ficou muito no meu coração de agradecer pelo período que a gente teve lá no estágio, né, que você também teve muito com a gente lá, né, nos dando esse suporte, a igreja inteira nos deu um abraço, né, quando a gente chegou, o pessoal já estava ali, todo mundo de coração aberto para receber a gente. Então, assim, fica nosso agradecimento por aquele tempo. Hoje aqui, né, você compartilhando mais um pouquinho da sua história, algumas coisas eu já sabia, porque aqui só tem marmelada, né? A Leda é minha tia, então eu falei assim, a gente só convida quem a gente já conhece. Mas tem como, né? Se eu não conheço você, como é que eu vou trazer você aqui? Então, por enquanto, a gente precisa desse networking um pouco restrito, né? Mas isso também não quer dizer que a gente não veja valor. Todos que estão vindo aqui, a gente vê o valor do que eles estão trazendo, contribuindo, e a gente fica muito grato por você ter aberto seu coração aqui, trazido as suas experiências, né, porque isso fortalece. Eu falei, eu também faço parte da família pastoral como filha, eu falei assim, Deus está me conduzindo para ser agora esposa de pastor, né? Ela estava anotando tudo ali. Então... A Leda estava falando, ela estava assim, deu ruim. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente sabe, eu também tenho a minha mãe, né, como um exemplo também, a gente... Nossa, muito sábia. Minha mãe também, eu falei sábia. assim, sem precedentes. Falei assim, graças a Deus também pela sua vida. Minha mãe foi muito tempo, né, também ali, como era a esposa do pastor, a família pastoral foi desde o início também, né? Desde o início que ele ela já casou com ele pastor. E, assim, por você estar aqui, pelos seus ensinamentos, por quando a gente estava lá, por todo o período que a gente estava na Vila Operária também, fazendo nosso estágio, muito obrigada pelo todo o apoio, por todo o carinho, né, que a gente recebeu lá, e a gente quer agradecer muito que você esteve aqui junto com a gente hoje. E eu queria muito honrar você, Leda, porque você acha que você é tímida, mas você é uma intrépida na palavra. Você tem ousadia quando você fala, e eu acho que isso que é importante. Não é uma ousadia do orgulho, mas é uma ousadia do espírito. Você, como conhece e vive a palavra, não é uma pessoa que só prega, né? Porque a questão é viver o que a gente prega. Então, como você vive o que você prega, você tem muita autoridade para falar sobre o assunto. Então, assim, não se sinta tímida, porque não é uma palavra que te define. É realmente a ousadia e a porque eu já fui muito tímida. Mas esse foi o caminho que Deus... Foi o caminho que o Senhor, né?
E que Deus Nos foi ensinamentos. te Tá dando trilhando. certo. E deu muito certo, É. né? E tá dando certo e vai continuar dando, tá bom? Então, assim, saiba disso, que você passa pra nós autoridade, essa leveza. Eu falo assim, até brincalhona que você brinca com a É. gente, falando, tá, eu sou muito brincalhona. Isso também é lindo de ver. É muito bonito de ver a sua leveza pra tratar assuntos, às vezes, tão difíceis. E você trata isso de forma muito leve. Então, assim, muito obrigada por compartilhar e por estar aqui com a gente. Ah, eu que agradeço também. Nossa, vocês lá 1 ano, né? Como estágio lá em Vila Operária. A gente queria que vocês ficassem lá. Vai pescar no aquário da Paulista. Isso. Desculpa, pastor André. Mas foi muito bom. Foi muito bom o tempo que vocês passaram lá. Assim, aprendemos muito também, né? E queria também agradecer também pelo convite, né? De estar aqui. Nossa, achei assim... Nossa, privilegiada, né? Mas graças a Deus por isso. Falando da minha irmã Diná, nossa, eu falava assim para ela, Diná, às vezes eu queria ser igual você, ficar calada, né? Porque às vezes eu não fico calada, falo muito. Aí ela dá aquele sorriso dela, mas a minha irmã é muito sábia mesmo. Assim, sempre quando eu falo dela como educou vocês, dela como tratar tudo. Então eu falo assim, não é porque ninguém nasceu só quando o Senhor mesmo dá o dom, né? Mas eu não nasci com essas habilidades. O Senhor me deu, mas o Senhor foi tratando comigo porque foi colocando na minha vida, né? E meu esposo é meio agitado, bem agitado, né? E eu sou bem mais calma. Mas eu tive que acelerar um pouquinho para poder acompanhá-lo um pouco, senão ia ficar acelerado demais eu lá atrás. Então eu tive que me acelerar um pouquinho. Mas, graças a Deus, eu louvo ao Senhor Jesus porque eu entendi o propósito dele. Estou tentando cumprir esse propósito, porque a gente, cumprindo o propósito que o Senhor nos colocou, a gente é muito mais leve, é muito mais feliz, a gente é muito mais feliz. Se eu tivesse ido para o outro rumo, eu fico olhando, eu e Paulo às vezes conversando, se a gente tivesse ido pela direção que a gente estava seguindo meu Deus, a gente ia dar tudo errado. Os dois iam dar muito errado. Então a gente vê assim como a gente obedeceu seguir esse propósito, mesmo não querendo, mesmo fugindo desse propósito. Então vale a pena seguir esse propósito do Senhor, mesmo que venham as lutas, que venham as batalhas espirituais, mas o Senhor está conosco. Então é isso que vale a pena. Saber que Ele está conosco. A batalha tem aquele que não está no centro da vontade de Deus, né? Aí tem pior. A gente tem batalha, mas a gente sabe que... E a gente está no caminho do propósito dele. Nossa, aí a gente vai entendendo, a gente vai... Nossa, a gente está no caminho certo. A gente vai... Agora, se estivesse no caminho errado, aí era o dobro, né? A batalha. Não, e nesses caminhos errados tem tempestade que a gente, às vezes, não sucumbe, porque não fomos preparados para elas, né? Então... Querido, se você chegou até aqui, certamente é porque você gostou, foi abençoado para você. Então, não esqueça de curtir, compartilhar aí, e como a gente diz aqui, é que esse bate-papo aqui possa ter feito nexos aí na sua vida. Então, seja abençoado, fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.